Boa noite a todos. Che, aguarde, né? Você vai ligar amanhã. Amanhã, sem falta, você vai ligar a sua guitarra. Sim, como combinado, né? Ontem, hoje ficamos de ver das 6 em diante. A última questão ela está mal formulada, mas não vou deixar de fazer comentários sobre ela. Amanhã, só relembrando, né? O nosso cronograma. Amanhã a gente vai ver um pouco das contagens, né? Análise combinatória, só os conceitos básicos iniciais e tirar dúvida dos outros itens daqui. Tá? Essa é a intenção da aula de hoje e as duas de amanhã. Tá baixo? Tá ruim? Muito bem, bem observado, né? Muito bem. Se continuar baixo, avisa, tá? Falando. Você está de fone? Está sem fone? Eu vou fazer o que amanhã? Vixe, aí é resposta. Ah, é? Aí eu tenho que combinar com ele, o repertório, né? Mesmo que seja, mesmo sendo pequeno, tem que combinar. Ok, tá bom. Muito bem. Então, vamos aqui a questão 6, tá? Questão 6, ele diz o seguinte, ele diz que você pode usar qualquer método para saber se a série converge ou diverge. Bom, então eu quero que vocês escolham uma delas e já escolheram o limite, né? B, ok. Então, escolherá B e para aplicar o que? O limite? No caso, qual o limite, né? Vamos ver aqui, porque tem alguns dando que tem teste que a gente pode aplicar, dá errado e vai ter que aplicar outro. Sim, é o da divergência, né? Você está falando? Na verdade, o que ela diz é o seguinte, se o limite for diferente de zero, ela diverge. É o contrário. Porque se for igual a zero o limite, ela pode divergir e pode convergir. Tá? Não há garantia. Mas vamos fazer, tá?
o Márcio está falando é esse aqui. É o primeiro teste normalmente que se aplica, tá? Tá aqui, é o Teorema 4, tá? A gente aplica o limite, se der diferente, então ela diverge. Aí o Teorema 5, né, é a contrapositiva desse teorema. Se ela converge, então o limite é zero. Não há volta. Então vamos para essa ideia. Deixa eu só pegar lá, não memorizei a lei. Mas ainda bem, né, que na discussão você cometeu o erro aqui, né? Exatamente, aqui é a hora, né? Aqui é todo mundo é para dar a cara, né? A bufete. Não que eu vá bater, né? Mas se não tivesse dito isso, você poderia ter errado na prova, né? Então, deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui um documento novo. Deixa eu ver se tem algum branco aqui. Tem não. Tem não. Então, vamos abrir um novo. Somatório. O item B, questão 6. 1 sobre raiz. Deixa eu só ver lá. Raiz de 9 sobre raiz de K mais 1. Então, aqui é 9 sobre a raiz de K mais 1. Tá. Aí o primeiro é o teorema 4. Então a ideia é a gente vai aplicar o limite aqui com K tendendo ao infinito, né? Quando a gente faz isso, a gente está vendo para onde a sequência está indo. E não a série, né? Só a sequência. Ok. E isso aqui, K está indo para o infinito, né? Raiz de K também vai para o infinito. Infinito mais 1 vai para o infinito, né? E 9 dividido pelo infinito, né? Isso aqui vai para zero. Tá, beleza. O que, que nós sabemos? A priori, que ela pode convergir e pode divergir. Né? Só relembrando, se aqui desse um número, aí a gente já concluía que ela diverge, não precisava aplicar mais nenhum teste. Muito bem. Então, por hora, a conclusão aqui é que a nossa série ela pode convergir e pode divergir. Mas aí a gente precisa agora de outro teste para saber o que a gente, o que isso aí dá, né? E qual outro teste que vocês sugerem? Olha a hashtag do José Carlos. Muito bem, deixa eu abrir aqui o documento para a gente visualizar um método. Bom, a gente aplicou esse. O teste da integral, eu acho que é inviável nessa disciplina solicitar isso, né? Porque aí a pessoa tem que ter conhecimento de integral. Esse de limite, né, é só quando o n vai para o infinito, então peraí, é a B? Sim, é a B. Teste da razão. Vamos ver. Teste da comparação.
comparação dos testes da razão. Esse teste não falamos ainda, mas é um teste interessante porque você pega o próximo, né, e divide pelo anterior, né, o próximo é o de ordem n mais 1, divide pelo de ordem n, aí você aplica o limite. Aplica o limite, né? Correndo entender no infinito. Isso vai dar um ρ. No caso, pode ser um número ou não. Se o meu ρ estiver entre 0 e 1, a série converge. Se estiver entre 1 e o infinito, ela diverge. Se der igual a 1, nós não sabemos nada sobre a nossa série e a gente vai ter que aplicar outro teste. Vocês querem aplicar esse teste aqui que a Tawane está sugerindo? Sim. Para quem não viu o cálculo e está um pouco preocupado, eu aconselho usar o teste da comparação, porque o teste da comparação você não precisa usar limite, tá? Mas você tem que ter séries como cartas na manga. Não, eu vou fazer por ele também, tá? Mas eu vou mostrar esses casos, porque esses casos que dá para aplicar limite, é a única ferramenta, assim, que é no mínimo que eu estou aplicando aqui sem uma certa preocupação. Porque tudo que a gente viu em aula, né, esse limite que a gente aplica em aula, aplicou em aula, dá para ser aplicado, né, no caso vocês, dá para aplicar, porque é só um tipo, né, que é quando minha variável está indo para o infinito. Muito bem. Então vamos fazer primeiro esse teste da razão e depois a gente faz o da comparação. Então, teste é esse aqui, deixa eu ver se... Não, ele não tem nome, né? Vamos nomear ele. Tá? Eu vou chamar essa série aqui, sei lá, de BK. Aí, esse aqui é BK. Então, quem seria o BK mais um? Quem seria o BK mais um aqui? Não seria? Muito bem. Exato. Então, vai ser 9 sobre a raiz de K mais um. Aí, o que a gente faz? Aplicamos o limite. K tendendo ao infinito. Do BK mais um sobre BK. Ou seja, do 9 sobre raiz de K mais um sobre esse aqui. 9 sobre raiz de K mais um. O que a gente pode fazer aqui? No caso, o que eu estou perguntando é, antes de aplicar o limite, o que dá para fazer para simplificar essa expressão? Multiplica. No caso, eu entendi. Né? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Isso, perfeito. Então, isso aqui, quando a gente fizer isso, quando inverter a segunda, né, esses limites aqui vão se cancelar. Então, eu vou cancelar logo, vai ficar esse aqui cancela com esse, né? Quando a gente fizer o processo que o
Zé Carlos falou. Então, vai ficar o limite de raiz de K mais 1. Não é assim? Bom, e agora, como é que a gente trabalha, né, com esses limites quando é infinito? Quem lembra? Só sabe até aí. Que bom, né? Bom que agora, muito bem, né? Pôr a raiz em evidência, né? O problema vai ser aqui embaixo. Como é que eu vou pôr essa raiz aqui em evidência? É, a ideia é por aí, né? Então, seria, no caso, limite, K tendendo a infinito, né? Aí aqui a gente vai fazer assim, raiz de K eu vou deixar, mais um, sobre, aí aqui eu vou escrever assim, K, 1 mais K, mais um. Então, agora que eu vou, eu acho que eu entendi, né, o que o Márcio disse. Botar a raiz em evidência, aqui dá para colocar, né, no caso aqui vai ficar limite, K tendendo a infinito, né, de raiz de K, mais 1 sobre raiz de K, no numerador, né, e o denominador vai ser raiz de K, né, que isso aqui vira a raiz do K vezes essa raiz, colocando em evidência também, tá? 1 mais 1 sobre K, mais colocando a evidência também junto com esse cara aqui, 1 sobre raiz de K. Todo mundo visualizou como foi que eu isolei a raiz de K? Ok. A de baixo eu fiz assim. Você visualizou isso aqui que eu fiz, né? Aí eu apliquei a propriedade que diz que a raiz de AB é a raiz de A vezes a raiz de B. Então, esse produto aqui vai ser separado em duas raízes. Sendo que tem um aqui sobrando, né? E o interessante é abordar todo mundo, né? Toda a expressão é interessante. Então, o que, que a gente faz? Colocando esse cara aqui em evidência, né? É praticamente o que é feito aqui na parte superior, tá? É a raiz de K, colocando em evidência em relação a esse, fica 1 sobre a raiz de K, né? E quando eu multiplicar esses dois, volta a ser essa raiz. Quando eu multiplicar isso por esse, ele volta a ser 1. Muito bem, aí a gente agora aplica o limite, né? Aí aplicando o limite, vou botar aqui de outra cor. Essa fração aqui vai para zero, essa também.
e essa daqui dentro da raiz vai para zero. Então, e esses dois aqui a gente cancela. Então ficou só a raiz de 1 aqui embaixo e ficou 1 em cima, né? Então esse limite foi para 1. Sim, sim, isso aqui foi para 1. Oh, rapaz, é a cor. Isso aqui foi para 1. Deixa eu só responder. A ideia de pôr em evidência o termo de maior expoente é ficar sempre com a variável no denominador da fração. Na verdade, é para cancelar, tá? Se a gente observar aqui, o termo de maior expoente aqui, né, se eu colocar em evidência aqui, tem cancelamento, que foi esse cancelamento aqui. Aí, normalmente, o que sobra, né, muitas coisas vão para zero e a gente vê o resto para convergir. Não sei se deu para visualizar, né? Isso eu estou respondendo a pergunta do Márcio. Pronto, é isso mesmo. Bom, aí, o que o teste diz quando dá 1? Vocês lembram? Deixa eu lembrar, né? Ele diz assim, ó. O meu limite ele chama de ρ, né? Deixa eu tirar do vermelho. O limite ele chama de ρ. Aí, se ρ vai para o intervalo de 0 a 1, converge. Se ρ vai para o intervalo de 1 até o infinito, diverge. E se ρ é igual a 1, né? Veja que aqui tem... Aí nada pode se falar, tá? Então aqui a gente não sabe ainda. Não se sabe. Então, só relembrando, né? Aplicou o teste da divergência. Ela pode convergir ou divergir. Aplicou outro teste, deu 1, então também não sabe. Ainda está indefinido. Aí o que ele sugere, né, no teorema? Aplicar outro teste. Aí eu vou aplicar... Tá, no primeiro passo, sim, aqui, né? Aqui, o que eu fiz aqui foi o seguinte, fazer em azul aqui. Isso aqui eu mantive a primeira, né? E multipliquei pelo inverso da segunda. Né? Então ficou assim, raiz de k mais 1 sobre 9. Aí aqui cancelei. E esses dois ficaram aqui. Eu vou pegar esse. Da comparação dos limites. Esse teste da comparação dos limites, ele parece o teste da comparação, no seguinte sentido. Você tem que saber alguma informação sobre a série que você pega. Deixa eu mostrar aqui o que ela está falando, né? A Tawane. O que ela está falando é o seguinte. Está aqui, ó. Teste da comparação dos limites. Eu tenho duas séries e eu faço o limite pegando uma e dividindo pela outra. Aí, ó, se ρ der um número, ambas divergem ou ambas convergem. Ok. Esse teste é interessante no seguinte sentido. Eu quero testar a série A. Quando eu pego esse B, eu tenho que saber alguma coisa sobre B.
Ou eu pego B convergente, ou eu pego B divergente. Aplico o teste. Se for para um número qualquer, né, positivo, aí o fato dela convergir acarreta que a outra vai convergir. E se eu pego uma divergente e isso acontecer, significa que a outra também vai divergir. Né? Então é tipo, uma leva a outra, né, na onda. O teste de comparação também é semelhante. Eu tenho que pegar uma que eu saiba, né, uma que eu conheça. Então, eu vou pegar o da comparação, tá? Agora. Sei lá, posso fazer depois com esse teste também. Esse teste é bem interessante. Então, eu tenho a série, né? Eu tenho a série 9 sobre raiz de k é menos um mais mais um. E eu tenho que pegar uma série para comparar com ela. Essa aqui eu chamei BK. Desculpa. Essa aqui eu chamei série BK. Vou pegar um certo AK, tá? Uma série AK. Então, a série que eu vou pegar é a seguinte. Vou pegar, por exemplo, um sobre K. Isso aqui, essa série, a gente já viu. Vocês lembram o nome dessa série aí que eu acabei de colocar? Harmônica. E a harmônica, ela é divergente. Tá. Então, a harmônica, ela é divergente. Tá? Eu vou pegar algumas, aí a gente vê qual é a melhor. Vamos pegar aqui uma outra série, CK, que é essa daqui. 1 sobre K elevado a P. Essa, como é o nome? Hiperharmônica. Aí qual é a condição da hiperharmônica? Se P ela converge se P for maior do que 1, tá? Isso. Se P maior do que 1, converge. Se P menor do que 1, menor ou igual, né? Porque aqui é quando P é 1, ela diverge. Bom, então eu quero montar uma baseado nessa. Então eu vou montar a seguinte. Considere essa daqui, ó. 1 sobre K elevado a meio. Então essa K elevado a meio ela é uma série que diverge, porque é menor do que 1. Esse P aqui é menor do que 1. Ok? Tá todo mundo enxergando o que eu estou fazendo, né? Muito bem. É, bom, eu sei que essa diverge. E, e essa.
Essa diverge ou converge? Bom, aqui é constante, tá? Deixa eu só ver. Vamos só dar uma olhada lá no material. O teste da comparação não é esse. O teste da comparação dos... Está aqui. Eu vou pegar uma série. Eu tenho duas séries. E meus A's são menores do que os B's. Se essa série for divergente, essa também vai ser. É assim que a gente vai ter que usar, né? Eu vou ter que pegar uma série divergente que os termos sejam menores do que o da série que eu tenho. Então, esses termos aqui, se eu pego o termo 1 sobre a raiz de k, no caso, quem é maior, tá? Quem é maior das duas? Vamos enxergar alguns termos, tá? Deixa eu colocar aqui 1 sobre a raiz de k. Então, essa série aqui, essa é maior. Vamos ver, vamos fazer alguns testes. Então, se aqui for 1, vai dar 1. Vamos pegar só os que têm raiz, tá? Aí se aqui for 4, vai dar meio, né? Na posição 4. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, aqui é a posição 1, 2, 3, 4, né? Dá um meio. Aí a próxima é a 9, né? 5, 6, 7, 8, né? A próxima aqui vai dar um terço. Agora vamos ver essa. Alguns, né? Só para a gente visualizar. Pega nessa sequência aqui. Se K for 1, aí vai ficar 9 sobre 2, que é maior do que essa. Vamos para o termo de ordem 4. Quando aqui for 4, vai dar 9 sobre 3, que também é maior do que esse. E quando for aqui na ordem 9, aqui vai dar 9 sobre 4. E 9 sobre 4 é maior do que um terço. Tá? Outra maneira de enxergar também é assim, eu tenho que a raiz de k é menor do que a raiz de k mais 1. Se eu inverto isso aqui, fica 1 sobre a raiz de k maior do que 1 sobre a raiz de k mais 1, a raiz de k mais 1. Sendo que aqui é 9 vezes. Né? Por esse caminho não dá para verificar. Ok. Então, essa sequência
considerando só essas informações básicas, tá? A gente vai ter que fazer outro teste aqui. Considerando só essas informações básicas, então eu tenho que essa série de cima ela é divergente. E a de baixo, né, pelo menos os termos que eu peguei aqui, parecem ser maiores do que a dessa, então ela também tem que divergir, tá? Pelo teste da comparação dos limites. Não, pelo teste da comparação, desculpe. Agora eu só preciso saber uma coisa. Se lá na frente, né, se essa minha sequência aqui ultrapassa essa, né, no caso, esses termos são maiores, né, mas eu não sei se lá na frente isso se inverte, né, se os termos dessa se tornam maiores do que esse. Então, deixa eu só fazer uma avaliação aqui. No caso, se eu tiver a raiz de k mais 1 e 9 vezes a raiz de k, quem é maior desses dois? Essa aqui eu sei que ela diverge. Essa aqui eu sei que diverge. Por que ela diverge? Porque ela é uma hiperharmônica com P menor do que 1. Né? Aqui, ó. E se a gente observar, esse termo é menor do que esse. Né? Esse termo é menor do que esse. E esse termo é menor do que esse. Eu peguei uma sequência com termos menores que divergem. Então, essa que tem termos maiores também tem que divergir. Travou aí? No caso, travou a tela, você não está vendo nada, é isso? Ah, agora está de boa? Sim, é o seguinte. Eu sei que essa série diverge. E a razão dela divergir é porque ela é uma hiperharmônica, né, com P menor do que 1. Aí a gente foi comparar aqui a sequência. Então, o primeiro termo dessa é menor do que esse. Né? Um segundo termo dela, né? Aqui só estou comparando os de mesma ordem, empresas e setores, é menor do que esse. E um terceiro termo é menor do que esse. Né? Supondo que todos acontecem isso, se a série de termos menores divergem, a série de termos maiores é obrigada a divergir. Tá? Essa é o que diz o teste da comparação. Deu para visualizar agora o que eu disse? Só um teste final aqui, né? Na verdade, se eu tenho a raiz de k mais 1 e 9 raiz de k mais 1 e 9 raiz de k. Pergunta, quem é maior? Esse ou esse? 9 vezes a raiz, né? Ok. Como isso aqui são contadores naturais, significa que eu posso operar isso aqui, né, em função do k. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar 1 sobre raiz de k mais 1. Quando eu opero isso aqui, né, eu estou dividindo as duas parcelas por isso. Então, de um lado vai ficar 1 menor do que 9 raiz de k sobre raiz de k mais 1. Aí agora eu vou dividir as duas parcelas por raiz de k. Quando eu fizer isso,
Aqui vai ficar 1 sobre a raiz de K, né? Então, fazendo isso aqui, vai ficar 1 sobre a raiz de K menor do que 9 sobre a raiz de K mais 1. Então, de fato, né, isso aqui acontece, né, para todo K, né? Porque aqui eu não especifiquei o K, então isso vale para todos eles, né? Então, deixa eu só... Então, de fato, essa sequência aqui, ela é maior do que essa em todos os termos, e se essa diverge, você tem que divergir também. E está aí, né? Esse é o teste da comparação dos limites, da comparação, né? Não é dos limites. Todo mundo entendeu, né? A ideia? Muito bem. Muito bem, então vamos para a próxima questão. Cadê a próxima? Ah, não, aqui já foi a 6. 7. Dê uma definição recursiva para sequências abaixo. Então, eu tenho algumas sequências aqui e é para dar uma fórmula recursiva, né, para essas sequências que estão aí. Então, eu pergunto, quais ou qual, na verdade, qual delas, né? Vou fazer inicialmente uma de cada. Amanhã eu tiro dúvidas, né? Uma das aulas eu acho que é suficiente para falar das contagens e na outra eu tiro as dúvidas. Então, escolham aí uma para a gente fazer isso, tá? AF. Ok. Tá, vamos fazer aqui. AF, A7F. Deixa eu só ver aqui. N vezes N mais 1. Bom, para a gente visualizar o passo recursivo, é interessante a gente visualizar a sequência, tá? E alguma característica dela, de um termo em relação ao outro. Então, por exemplo, se eu começar pelo zero, né, que não tem problema aqui começar do zero, eu vou escrever aqui do lado, tá? A sequência. Então, essa sequência aqui é QN, é a sequência. A primeira vai ser zero, a segunda, quando for 1, né, vai ser 1 vezes 2. Eu vou escrever os produtos, tá? Depois a gente escreve os resultados. A próxima é quando Q for 2, tá? Então vai ser 2 vezes 3. No caso aqui, só para ficar nesse estilo aqui, tá? Vai ser 0 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 3. Já deu para visualizar como é a ideia da sequência, né? Então, 3 vezes 4, 4 vezes 5 e por aí vai. Se a gente for falar de resultados, tá? Então, isso aqui é 0, aqui 2, aqui 6, aqui 12, aqui 20. Tá. O que a gente quer? Uma fórmula que defina o primeiro, né? Eu tenho que definir o primeiro,
e a fórmula vai dizer quem é o segundo. Aí, dado o segundo, aí eu sei quem é o terceiro, e assim vai. Não é uma fórmula geral, tá? Essa fórmula aqui, o termo que determina a ordem, também determina seus respectivos termos, né? Essa daqui não. A sequência que a gente quer agora não. Na verdade, a regra que a gente quer é, dado um número, como é que eu descubro o próximo? Alguém tem algum palpite, alguma ideia? Alguém consegue visualizar algum padrão aqui nesses números? Deixa eu colocar mais alguns, tá? Aqui em cima, deixa eu colocar mais alguns para a gente visualizar melhor. Aqui é 5 vezes 6, 6 vezes 7, 7 vezes 8 e assim vai. Aí aqui vai ser 30, aqui 42, 56 e por aí vai. Na verdade, o zero você tem que definir, né? Então, por exemplo, a minha recursão vai fazer assim. Vou chamar de F. O F0 é zero. Você tem que definir o primeiro. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Mais ou menos a mesma coisa. O que o Thales e a Tawane fez foi praticamente da mesma forma. Isso seria uma lei, mas seria uma lei que determina todos os termos da sequência. O que eu quero é uma lei que, dado um, eu sei o próximo. Tá? Então, esqueça um pouco essa lei, tá? A gente, né? Eu quero uma lei que, eu pegando 12, eu chego em 20. Porque aqui é, diga quem é o décimo, aí joga 10 aqui. Tá? Quem é o quinto, aí joga 5 aqui. No caso, na verdade, eu comecei do zero, né? Então, o sexto é quando é 5, tá? É um a menos. Deixa eu ver o que o Thales falou. Mas o Thales, a lei que Thales definiu é exatamente essa. Pronto, o Márcio já está começando a chegar mais próximo. Mas a ideia aqui é assim, ó. Perceba o que eu vou fazer. Do zero para 2 são 2 unidades, tá? Do 2 para o 6 são 4. Do 6 para o 12 são 6. Do 12 para o 20 são 8. Está percebendo que tem um padrão aqui nas diferenças? Quando eu subtraio um do outro, tem um padrão aqui. Ó. Do 20 para o 30, aqui é 10. Desse para esse é 12. Desse para esse é 14. E assim vai. O Tales já está chegando, né? A ideia. No caso aqui, por exemplo, vamos refazer essa sequência assim. O F0 é 0. Quem é o F1? Agora eu tenho que usar o F0. Vai ser o F0 mais 2. E, para deixar a coisa bonitinha, eu vou fazer 2 vezes 1. Aí quem seria o F2? No caso, o F1 é esse. Aí quem seria o F2, que no caso é esse daqui? O F é a regra de recursão. Aí eu tenho que usar o F1. Então vai ser o F1 mais o F1, que é 2, mais 4, né? Mas o que é o 4? É 2 vezes 2.
Aí quem é o F3? Então vamos lá, esse aqui é o F0, esse é o F1, né, que foi o F0, que é 0, mais 2 vezes 1, que deu 2. Aí o F2 é o F1, sempre eu tenho que usar o anterior. É o F1 que é 2, mais 4. Sendo que esse 4 eu escrevi como 2 vezes 2. Aí quem vai ser o F3? No caso, o F3 é esse, né? O F3 vai ser o F2 mais 6. Então vamos escrever. Vai ser o F2 mais 6. Mais esse 6 eu vou escrever assim, 2 vezes 3. Vocês estão percebendo que aqui eu estou criando um padrão? Exatamente. Na verdade, sim, é porque você escreveu N. Então aqui, ó, quem é o Nésimo? Aqui é um a menos, é o anterior, mais 2 vezes. Quando aqui foi 1, aqui foi 1. Quando aqui foi 2, aqui foi 2. Quando aqui foi 3, aqui foi 3. Quando aqui for N, aqui vai ser N também. Então, essa aqui é a minha função recursiva. Então, essa é a função recursiva, tá? Eu comecei do zero. Aí o F1 usou o F0. Professor, é mais difícil essa. Na função recursiva, é porque o da função recursiva, você só tem o próximo se você tiver o anterior. Essa é a diferença. A minha sequência aqui é um termo geral. Então, quando o meu N for 0, eu sei quem é. Quando o meu N for 1, eu também sei quem é. Essa aqui não. Eu só sei quem é o Nésimo se eu souber quem é o anterior. Então tem essa diferença. Não sei se você deu para visualizar o que eu estou falando. Exatamente. Você abre a sequência e procura algum padrão na sequência. No caso, o padrão que você vai ter que procurar. Deixa eu só terminar minha fala e eu respondo isso que você está falando. Você tem que procurar um padrão entre eles. Porque eu tenho que pegar um e gerar o próximo. Deixa eu só ver o que está o N nisso. Mas se você ficar com o termo geral, né? N vezes N menos 1. Você só tem o próximo se tiver o de antes. Que acaba sendo recursivo também. Na verdade, não necessariamente, porque, por exemplo, você tem 42, como é que você chega a 56? Tá? Com essa regra aqui você não tem isso. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu quero o termo de ordem, sei lá, 4. Mas aqui eu não estou usando o terceiro termo. Eu tenho que usar o terceiro termo aqui. Então vamos ver. Esse é o de ordem 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui, né? É o 4 vezes 5. E no caso, o terceiro é 3 vezes 4. Mas onde é que eu estou usando o Q3 aqui? Você entendeu o que eu disse agora? Porque você tem que usar o de antes para gerar o próximo.
Então aqui é 3 vezes 4. O que eu faço para gerar 4 vezes 5? Essa é a ideia. Aí você pode dizer assim, faz assim, ó. Q4, você pega o Q3 e faz assim, faz 5 sobre 3. Né? Porque aí vai ser inserido esse 3 e esse 3 cancela com esse. Ou, desculpa, vai ser inserido esse 5 aqui e esse 3 cancela com este. Mas aí você tem que ver se os outros obedecem a isso. Eu acho que tem uma lei que o Tales falou, que como colocou aqui, que é parecido com isso. Que é essa daqui, ó. Qn é o que n menos 1 vezes n mais 1 sobre n menos 1. Né? Eu acho que também é outra maneira de gerar os termos. Porque a minha função tem o anterior e tem n, mas perceba o seguinte, ó, perceba que o que é recursão? É uma função que tem que usar n e tem que usar o anterior. Aqui você usou n e você usou o anterior. Por mais que pareça ser forçado, mas ele faz isso. Tá? Ele faz isso. Se você tem essa regra geral, não dá para visualizar bem que a minha sequência é isso. Não sei se... Porque a ideia é gerar, né? Gerar, pegue um, com isso você gera o próximo. Né? Essa aqui está ok. Mas se essa também gerar, não tem problema. Todo mundo visualizou. A Tawane ainda está encucada com isso? Ou já começou a enxergar o que eu estou querendo falar? Tawane está presente? A gente pode fazer assim, amanhã não vou revisar, né? Aí eu posso pegar mais questões dessa parte. Né? Eu pego algumas e a gente vai abrindo a sequência, olhando sempre o próximo em relação ao anterior e construindo as ideias da recursão. Essa questão eu acho que é uma das mais interessantes da revisão. Tá? E como eu falei, eu estou fazendo uma de cada aqui, mas posso dar um foco mais forte nela amanhã. Tá? Pode ser assim? Muito bem. Ok. Então vamos aqui para a próxima. A próxima é determine uma fórmula de recursão para a raiz de P. Essa fórmula de recursão para a raiz é bem parecido com a que eu fiz no exemplo do material, tá? Na verdade, é mais ou menos seguir as mesmas ideias. Então, a questão 8, ele quer uma fórmula de recursão para a raiz de P. Aqui a ideia, eu vou fazer o seguinte, suponha que uma sequência converge para a raiz de P. Então, vamos chamar essa conversão de L, tá? L é meu limite. E aqui eu vou realizar algumas operações. Primeira operação, eu vou elevar os dois ao quadrado.
E quando eu faço isso, deixa eu colocar aqui em cima. Então, eu vou chamar L de raiz de P. Isso aqui significa que L ao quadrado é a raiz de P ao quadrado que dá P. Não é assim? Aí aqui, se eu aplico a recursão aqui, a fórmula aqui não vai funcionar. Então, vou fazer assim, vou pegar L vezes L, é igual a P, isso aqui significa que L é igual a P sobre L. Novamente, né, se eu for fazer recursão nisso aqui, também não funciona. Eu preciso de mais passos para a recursão funcionar. Professor, eu não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? É porque é o seguinte, se eu pego uma sequência, eu pego essas duas sequências, aplico o limite do k tendendo ao infinito. Se essa sequência vai para L, essa daqui vai para onde? Tudo bem, José Carlos é bem obediente. Né? Se essa sequência aqui vai para L, essa aqui vai para onde? Vai para L também. Então, significa o seguinte, dessas duas convergências, né, no caso do meu L, uma delas vai ser o meu y de k mais 1 e o outro y de k. Então, o que eu quero dizer, se eu monto a minha recursão, né, com essa fórmula aqui, y de k mais 1 igual a p sobre y de k, eu não vou chegar muito longe, tá? Porque, vamos definir aqui o y0 como sendo, né, como é minha sequência, é uma sequência, né? Ok, aí no caso o y1, aplicando aqui, vai ser quando o k é zero, né? Então vai ser y1 igual a p sobre y0. Isso vai dar p. Tá, e no caso o y2 é quando k é 1. Então isso aqui vai ser π sobre y1, mas y1 a gente viu que é p. Então vai ser p sobre p, que vai dar 1. Ou seja, meus termos, pelo menos aqui, vão começar a alternar, né? O primeiro foi 0, depois foi p, e agora é 1. Aí se eu fizer o terceiro, vai ser P sobre Y2. Mas Y2 é 1, então ele voltou a ser P. Então, quer dizer, essa sequência aqui, com essa fórmula de recursão aqui, ela vai ser a sequência 1P, 1P e aí, por aí vai. Ou seja, não tem convergência para a raiz. Então, essa fórmula, até o momento, ela é fraca para fazer para gerar os termos da sequência convergindo para a raiz de P. Então vamos mexer mais aqui. Aqui eu vou fazer assim. Esse L eu posso escrever como sendo 2L menos L. Tá? Igual a P sobre L. Aí vamos isolar esse L aqui. Tá? Os outros L's vão ser o YK. Esse L que eu vou isolar vai ser o YK mais 1. Então vai ficar assim. 2L's vai ser igual a L mais P sobre L. E isso aqui significa, né, que se eu passar o 2 dividindo, vai ficar L igual a 1 meio de L mais P sobre L. Muito bem. Aí, se esse L aqui a gente trocar por YK mais 1, esse daqui eu vou trocar por YK. Do jeito que eu escrevi aqui, voltando à conta, né, o meu L vai virar raiz de P, né? No caso, quando isso aqui for para o infinito, né? Aí vai voltar a ser L. Aí voltando à conta, ele volta a ser raiz do infinito. E essa sequência aqui, tô calmo, pode falar. Primeiro a gente testou implementando isso aqui, tá?
trocando o L por YK mais 1 e esse L por YK, vamos chegar nessa sequência aqui. Né? A gente substitui alguns valores, percebeu que ela alterna. Então, eu preciso melhorar essa expressão, tá? Que está vindo disso aqui, né? O meu limite indo para a raiz de P. E eu quero, né, gerar uma recursão que dê isso aqui, que a minha sequência dê isso. Então, eu sei que L é 2L menos L. Tá? Se eu fizer 2L menos L, vai dar L. Aí, esse aqui que eu grifei é o L que eu vou isolar. É ele que vai ser meu Y de K mais 1, tá? Aí isolei ele, né? Esse Y que é positivo, que é negativo, desculpe. Do outro lado ficou aqui com o sinal de positivo. E esse 2 que multiplica passou dividindo. Tá? Então esse cara aqui, né, que eu vou chamar de YK mais 1. Esse aqui eu vou chamar de YK e esse YK. Então eu gerei uma recursão aqui, que ele tem que me dar YK mais 1. Quer ver se isso gera de fato? Ou vocês acreditam em mim? Quer ver? Muito bem, então vamos... como P é qualquer, vamos, para implementar, eu tenho que definir aqui como se fosse um número, tá? Então diga para mim um número que não tem raiz exata. Só para a gente ver a ideia como fica. 67. Muito bem. Então, vamos só ver aqui. No Wolfram mesmo. É 67 elevado a meio, né? Pronto, tá aí. 8 ponto alguma coisa. Agora vamos implementar aquela sequência lá, tá? Por recursão. Então, deixa eu ver. Então, deixa eu abrir aqui. Tirar esse negócio aqui da frente. Bom, então, o primeiro valor vai ser 1. Aí o de baixo eu vou pegar, vai ser igual a 0,5 vezes. Aí no caso vai ficar o A1 é mais 67 sobre A1. A1. Deixa eu só ajeitar aqui, vou botar aqui sobre 2, tá? Que é igual a expressão de lá. Tranquilo, né? O primeiro passo aí da recursão. Eu tenho que o primeiro disse que era 1, o próximo é esse carinha aí, tá? Que é de acordo com aquela fórmula lá. Ok, então... Então, deu 34, tá?
Agora a gente vai pegar 1/2 igual. Fazer a mesma coisa e eu vou puxar depois, tá? Aqui o A3 mais 67 sobre A3. Não é nada isso, mano. Por que está assim? Ah, eu chamei ele mesmo, né? Peraí, deixa eu ver. Ah, mesmo. A2. Não estou entendendo. Você, esse aqui. Que bichinho chato, né? Não, tá piorando aqui. Tem vontade própria. Peraí, de novo. Igual. Eu vou fazer só isso, eu vou puxar. Se ele fizer, fez. No caso, A1 mais 67 sobre a... Ok, 34. Vamos ver se ele faz aqui. Faz. Viu? Dá para ver aí, ó, a raiz aqui, ó. 8,1853, tá? Olha aqui, ó. 8,1853 também. Então, na verdade, essa fórmula que eu gerei aqui da recursão, ela é uma generalização de qualquer raiz. Então, quer implementar uma raiz, né? Você está criando aí uma calculadora, aí você usa essa expressão aqui, tá? Para encontrar a tua raiz. Comentário da Neus. É porque assim, você tem que aplicar, ó, veja só, eu elevei ao quadrado, aí eu isolei um deles. A minha sequência foi infeliz. Então, eu tive que fazer alguma coisa aqui, né, para transformar. Então, pelo menos assim, não, eu tô rindo porque ele falou, dizendo que eu não sou normal, tá? Isso aí. Isso eu já sei, tá? Eu não sou normal. Mas é isso, você tem que
gerar uma fórmula maior sem alterar, né? Isso aqui é uma coisa possível, né? Se em tantas aulas assim, volta e meia vocês veem eu inserindo zero, né? Que é um menos um, né? Por que que eu não poderia fazer isso, né? Não, mas na verdade tá, ninguém é normal. Ninguém daqui da sala, nem eu, nem seu pai. Com todo respeito. Ok. Na verdade é porque a loucura dele é relativa, tá? A nossa também, a nossa loucura é recursiva, a dele é relativa. Não, de fato, né? É, muito bem, então essa foi a ideia, né, da nossa recursão. Agora vamos ver aqui mais a próxima. Eu acho que vai ficar para hoje, né? Essa questão aqui do Fibonacci eu vou comentar amanhã. Na verdade, ela não converge para esse número, tá? O que converge é quando eu pego dois termos da sequência de Fibonacci e divido o próximo pelo anterior. Aí ele vai convergir para esse número, tá? Por isso que eu disse que ela está mal formulada. Mas amanhã eu faço muitos comentários sobre essa sequência, né? Essa sequência de Fibonacci. É muito interessante alguns dados que ela, né, possui. Então vamos ver aqui a 9, né? A 9 ele dá essa sequência aqui, ó, que é raiz de 6. A próxima é pegar a raiz de 6 e aplicar a raiz de 6 mais isso, né? E vai fazendo isso, tá? Ou seja, é uma sequência infinita de raízes uma dentro da outra. Aí ele quer uma fórmula recursiva para esse fenômeno aqui, tá? Então, uma ideia que não é tão trivial, né? Mas que dá para fazer a recursão daquilo ali é fazer a seguinte coisa. Então, deixa eu só ver se ele começa do A0 ou do A1. Do A1. Tá? Ele começa do A1. Tá. Então, a questão é a questão 9, tá? Tem A. Então, o A1 é raiz de 6. O A2, se a gente observar bem, é a raiz de 6 mais raiz de 6. Mas se a gente observar bem, isso aqui é a raiz de 6 mais o A1. Né? Não sei se todo mundo enxerga isso. Deixa eu só melhorar essa. Isso aqui é raiz de 6 mais... Essa raiz de 6 aqui é o A1. Aí, no caso, quem é o A3, tá? O A3 é a raiz de 6 mais a raiz de 6 mais a raiz de 6. Mas se a gente observar bem, essa aqui é o A2. Ó. O A2 é exatamente essa raiz aqui de dentro. Então, quem é o A3, né? O A3 vai ser a raiz de 6 mais A2. Isso, então eu já tenho a ideia, né, da forma. No caso, quem vai ser o AN mais 1 vai ser a raiz de 6 mais um anterior, que é a N, que vai ser várias raízes, né, uma dentro da outra. Então, pronto, gerei a recursão daquela fórmula lá, né, dessa fórmula aí de diversas raízes, uma dentro da outra.
Agora, a pergunta da B, né, que ela é um pouco cabulosa, né? Ele quer que a gente verifique se a sequência converge e se ela converge para onde ela vai. Então, aí eu pergunto a vocês, como é que eu faço isso? Tá? Como foi que você fez? Como foi que você visualizou a convergência? Me senti humilhado agora porque não está na minha cara, né? Não está tão trivial para mim que ela converge. Bom, é, quando eu comecei a rascunhar essa questão, eu percebi o seguinte, que tem um processo que eu comecei a desenvolver um processo para ver a raiz de 6 está entre quem e quem. Então eu percebi que essa sequência está entre 2 e 3. Isso. Na verdade, essa sequência está entre 2 e 3. Aí, eu vou escrever aqui a minha sequência está entre 2 e 3. Porque se minha sequência é limitada, então ela converge. Tá? Isso é um teorema, eu não escrevi no documento porque isso aí é de análise, né? Então é um dos principais teoremas de análise. Então, para não ficar muito pesado, né, o texto, aí eu não resolvi colocar, mas né, isso é uma verdade, né? Isso aqui é para todo N. Se uma sequência ela é limitada, então ela converge. Aí, como é que eu vou provar isso? Eu vou provar usando indução, que a minha sequência está entre 2 e 3. Então, beleza. Primeiro termo da sequência, né? O primeiro passo é o primeiro termo aqui. Meu A1, que é a raiz de 6. Dá para notar que a raiz de 6 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9, né? Considerando que a função raiz ela é monótona. Então, a maior raiz é o maior número. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, verdade. Né? Isso aqui seria para cá igual a 1. Tá? O segundo passo é, vou supor que o meu AK está entre 2 e 3. E eu vou mostrar que o AK mais 1 também vai estar entre 2 e 3. Aí isso vai garantir que para todos os números a minha sequência vai estar entre 2 e 3. Tá. Estou supondo que essa informação é verdadeira. Né? Então, deixa eu escrever aqui. Isso aqui é verdade. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o próximo passo dela. E como é que a gente gera o próximo passo? Inserindo, né, essa raiz dele próprio somado com 6. Então, vamos fazer isso. Então, pergunto a vocês, tá? Se eu somar 6 nas três parcelas, as desigualdades não vão mudar. Então, vamos fazer isso, tá? Vou somar 6 aqui. Vou somar 6 aqui. Vou somar 6 ao AK. E vou somar 6 aqui. Tranquilo, né? Peguei a informação que eu estou supondo que é verdade. E estou acrescentando um número que não está mudando a verdade dela. Ok, então isso aqui vai ser 8. Aqui vai ser 6 mais AK. Esse aqui vai ser 9.
significa que se eu aplico a raiz nas três parcelas, também não vai mudar nada. Então, isso aqui significa que a raiz de 8 vai ser menor do que essa raiz aqui, né? 6 mais AK, e vai ser menor do que a raiz do 9. A raiz do 8 é maior do que a raiz do 4. Essa raiz aqui, a gente gerou ela recursivamente, que é essa mesma expressão aqui. Então, se 6 mais AN, a raiz disso é o AN mais 1, se for 6 mais AK, vai ser o AK mais 1. Então, isso aqui é o AK mais 1. E a raiz do 9 é 3. No caso, a raiz do 4 é 2. Então, o AK mais 1, ele também está entre 3 e 2. Então, se eu fiz a suposição que o AK está entre 2 e 3, e o AK mais 1 também está entre 2 e 3, né? A gente chegou nessa conclusão, né? Logo, o AN mais 1, ele está entre 2 e 3 para todos os naturais. Isso significa que a minha sequência converge. Que é isso, mano? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Logo, se... não, se não. Logo, a n mais 1 pertence ao intervalo 2 a 3 para todo n pertencente aos naturais. Tá? Essa aqui, no caso, é a conclusão. Essa aqui é a conclusão. E outra, todo, cada termo, né, que vem posterior ao anterior, ele vai ser maior, porque a minha raiz tem mais elementos. Então, significa que essa minha sequência ela vai se aproximar do 3, tá? Então, o meu AN mais 1, a minha sequência AN, né, ela vai convergir para 3, quando o meu limite for, quando o meu N for para o infinito. Aí, né, aquela velha história de ontem, esses vão ser os últimos comentários, tá, que eu vou fazer. Eu vou fazer a recursão dela aqui no Wolfram, tá? Daquela sequência lá. E vocês vão perceber que ela de fato converge. Então, vou chamar aqui o F do zero é 1 e o F do N mais 1 vai ser igual a 6 mais o Fn, no caso a raiz disso, né? Sobre 2. Vamos ver se ele faz, né? Essa recursão. Oxi, só fez isso. Deixa eu ver aqui. Ah, tá.
Ó, no caso, tá aqui, né? Quando o meu n for 0 é 1, quando o meu n for 1 vai ser 2,6, né? Quando o n for 2, 2,9, quando o n for 3, 2,99, né? Então ele vai convergindo para 3. Tá? Minha sequência vai convergindo aqui para 3, né? Ele também mostra aqui graficamente. Muito bem. Ele não, no caso, o que a gente fez aqui, essa prova por indução, foi mostrar que para qualquer inteiro, né, dado qualquer termo de qualquer ordem, ele fica sempre entre 2 e 3, né? No caso, sempre próximo do 3. Né? Aqui eu poderia ir limitando a minha sequência usando esse fator aqui para imprensar o 3, tá? Imprensar minha sequência na direção do 3. Porque a raiz de 8, ele é quase, está bem próximo da raiz de 9, né? Aqui eu botei um limite maior, né? Mas eu podia ir espremendo aqui usando a raiz de 8, né? Para dizer que ele está convergindo para 3. Mas por essa prova aqui, ele está indo para 3. Ele não chega em 3, tá? Ele vai para 3 no limite. Ou seja, quando o meu n vai para o infinito, aí ele vai. Mas para qualquer termo dessa sequência aí, ele não, nunca é 3. Tranquilo, né? Eu sei que foi muita informação, mas está relativamente tranquilo isso que eu passei para vocês hoje. Muito bem. Amanhã eu faço os comentários da sequência de Fibonacci e começo a focar mais, tá? Na hora que eu for voltar para essa revisão aqui, eu vou dar um foco maior no item 7, tá? Porque ele é o cargo-chefe dessa unidade. Tá? É você gerar recursivamente, né? Fórmulas dentro de matemática, né? Sequências através de formas recursivas. Pois tá bom. Eu já tomei mais, já passei do tempo de vocês, tá?